Quem pode acessar os registros acásticos? Um olhar investigativo sobre mediunidade, intuição e a ideia de acesso universal. A noção de que existe uma espécie de arquivo invisível contendo informações sobre todas as experiências humanas atravessa tradições espirituais e filosóficas há séculos. Popularizados no Ocidente sob o nome de registros acásticos, esses conteúdos são descritos como um campo sutil de memória universal, onde passado, presente e potenciais futuros estariam registrados. Mas, afinal, quem teria acesso a esse suposto campo? Trata-se de uma habilidade restrita a médios e espiritualistas experientes ou de uma capacidade inerente a qualquer pessoa? Historicamente, o conceito de um campo de informação universal aparece em correntes ligadas à teosofia, ao esoterismo europeu do século XIX e a interpretações modernas de tradições orientais. A palavra akasha, de origem sânscrita, remete ao éter ou ao espaço primordial, uma substância sutil que, segundo essas correntes, permeia tudo o que existe. Ao longo do tempo, esse conceito foi reinterpretado como uma espécie de biblioteca da alma, acessível por meio de estados ampliados de consciência. Dentro desse contexto, médiuns intuitivos costumam ser apontados como os principais leitores desses registros. Profissionais que atuam com leitura akáshica descrevem o processo como uma forma de percepção não sensorial, na qual imagens, símbolos, sensações ou ideias emergem espontaneamente durante estados meditativos ou de concentração profunda. Em relatos recorrentes, esses indivíduos afirmam não buscar informações de maneira ativa, mas sim recebê-las após um tipo de sintonização interna. Especialistas em espiritualidade contemporânea explicam esse fenômeno a partir de duas perspectivas principais. A primeira é metafísica, pressupõe que o campo akáshico existe de forma independente e pode ser acessado por qualquer pessoa que desenvolva sensibilidade energética e disciplina mental. A segunda é psicológica, sugere que essas experiências podem estar relacionadas à intuição, ao inconsciente profundo ou a processos cognitivos ainda não totalmente compreendidos pela ciência. Pesquisas acadêmicas não confirmam a existência literal dos registros akásticos como um banco de dados externo acessível. No entanto, áreas como psicologia analítica, estudos da consciência e neurociência reconhecem a capacidade humana de acessar conteúdos internos complexos, muitas vezes percebidos como insights súbitos. O psiquiatra Carl Jung, por exemplo, propôs o conceito de inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos e experiências compartilhadas pela humanidade, o que, para alguns estudiosos, apresenta paralelos com a ideia akáshica. Apesar da falta de comprovação científica direta, cresce o número de pessoas que relatam experiências subjetivas associadas a esse tipo de acesso. Práticas como meditação, respiração consciente, oração e estados de relaxamento profundo são frequentemente citadas como portas de entrada para percepções mais sutis. Nesse cenário, a distinção entre médiuns e não médiuns começa a se tornar menos rígida. A visão mais difundida atualmente dentro de círculos espiritualistas sustenta que todos os indivíduos teriam, em algum nível, a capacidade de acessar esse campo de informação. A diferença estaria no grau de desenvolvimento dessa habilidade. Fatores como foco mental, sensibilidade emocional, crenças pessoais e treinamento seriam determinantes para ampliar ou bloquear essa percepção. Críticos, por outro lado, alertam para o risco de interpretações excessivamente literais. Sem critérios claros de validação, experiências subjetivas podem ser confundidas com projeções psicológicas, vieses cognitivos ou construção simbólica da mente. Por isso, mesmo entre praticantes, há uma tendência crescente de encarar os registros akásticos menos como uma verdade absoluta e mais como uma ferramenta de autoconhecimento. Em síntese, o debate sobre quem pode acessar os registros akásticos permanece aberto. Enquanto algumas correntes defendem a existência de um campo real acessível por meio de práticas específicas, outras interpretam o fenômeno como uma manifestação da própria mente humana em estados ampliados de percepção. Entre crença e ceticismo, um ponto de convergência começa a emergir, independentemente da origem dessas experiências, a capacidade de acessar conteúdos profundos, sejam eles internos ou transcendentais.
parece menos restrita a um grupo específico e mais ligada ao desenvolvimento da atenção, da consciência e da disposição para explorar dimensões menos evidentes da experiência humana.